que aí depois a gente pode disponibilizar, então, para quem for ouvir. Então, a gente começa agora com essa roda de conversa sobre a questão das redes colaborativas, né, e as possibilidades de transformação da cidade. Sou a professora Julice Salvani e a gente vai falar, então, hoje com o Márcio Guimarães, que é da Liga COP, com o André Boava, que fala, desculpa, o Alexandre Boava, André. Eu nem ler, sabe? Eu não soubesse o nome, né? Que é do Núcleo de Tecnologia do MTST. Então, eu vou deixar vocês bem à vontade para vocês contarem. Eu acho que o Márcio, se quiser, pode começar mais ou menos uns 20, 30 minutos, o tempo que tu quiser, Márcio. E aí depois a gente abre para as perguntas do pessoal, tá? E aí quem está aqui nos ouvindo... acho que o Márcio caiu. A gente pode, qualquer coisa a gente começa contigo, Ale. Mas daí a gente pode ir mandando, né? O pessoal que está aqui assistindo pode ir mandando as questões no chat a qualquer momento. E aí eu vou anotando aqui, depois eu vou colocando para vocês. Assim, só é bom vocês deixarem ali a pergunta se para um ou para outro dos nossos convidados, tá? Não sei se o Márcio está nos ouvindo, Márcio. Estou ouvindo, não sei se vocês estão conseguindo me ver aqui, mas eu estou ouvindo. Não estamos te vendo, mas se tu está ouvindo, está bem. Bom, a gente pode começar contigo, Márcio. Eu queria, desde já, agradecer muito a tua presença, né? Eu sei que a situação da Liga também não está nem um pouco fácil no meio dessa loucura toda, então, se nos puder nos contar também um pouco tudo isso. E agradecer muito a participação também do Ale, que, né, um amigo já agora de longa data, e que está sempre junto com a gente nessas parcerias. Agradecer muito o tempo de vocês, que eu sei que é super escasso, né? Então, a gente fica muito feliz e honrado de poder contar com vocês por aqui. Então, Márcio, nos conta aí, a palavra está contigo. Perfeito. Primeiramente, uma boa noite a todos, boa noite aos alunos, a URGS, professora Julice, por nos permitir aí, nos dar a oportunidade de apresentar um pouco nossa cooperativa de mobilidade urbana do estado do Rio Grande do Sul, nosso aplicativo Liga COP, o Alexandre, aí do núcleo, que eu conheci um pessoal do núcleo do MTST de tecnologia lá na ENAP, no evento que a gente teve na ENAP, né? Vou falar um pouco, primeiramente, né, me solidarizar aí com o que está acontecendo no nosso estado. Eu aqui vocês viram, estou sem meu note, não tem como entrar no computador, porque nós não temos internet aqui, tá? Tá bem complicada a questão de sinal aqui na região de Caxias do Sul. A gente também está ilhado em Caxias do Sul, claro, não com a situação que estão vivenciando aí em Porto Alegre, região metropolitana, mas aqui está bem complicado. Fica até difícil falar um pouco da Liga hoje no momento que a gente está vivendo, né? Mas vai valer a pena porque vocês vão entender o que a Liga se propõe e o que a Liga é, de fato, né? A Liga nada mais é do que um movimento de motoristas de aplicativo, tentando mostrar que sim, é possível fazer um trabalho de plataforma humanizado. O cooperativismo de plataforma, como a gente chama o nosso movimento, né? Um movimento que começou a ser planejado, estudado, através de pesquisa. O Rafael Grohan, que acho que o Alexandre conhece bem, a professora Juliz deve conhecer, foi quem nos indicou aí, né? O professor Rafael foi uma das bases da nossa pesquisa, não só o Rafael, mas Gigi Leibor, é uma das bases das nossas pesquisas. A Sicredi Pioneira, uma base da nossa pesquisa, também nos ajudou muito aqui na Serra, desde a concepção de estatuto, de organização, doação do nosso patrimônio que a gente tem hoje na cooperativa, veio da Sicredi Pioneira, e muitos me perguntam quanto que a Sicredi Pioneira já investiu em vocês a nível financeiro. Eu posso dizer que muito mais do que as pessoas imaginam, porque nos deu algo que a gente precisava naquele momento, que era conhecimento, formação. É isso que a gente precisava, formação em cooperativismo. Claro que nós temos um modelo que é de autogestão. A cooperativa nasceu com um processo de autogestão. Como assim, Márcio? É tão bonito falar em autogestão, mas na prática, o que é autogestão na prática? A autogestão na prática é a participação ativa dos cooperados. Nós costumamos dizer que o nosso grande presidente, o nosso movimento da nossa cooperativa de mobilidade urbana do estado do Rio Grande do Sul é a nossa Assembleia. É lá que a gente define os rumos.
E mais do que isso, preparando novas lideranças para assumirem a cooperativa quando necessitar. Então, a gente trabalha muito com pesquisa. Hoje a gente faz um curso de extensão junto com a UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, como a gente agradece, que está nos proporcionando um curso de 6 meses de informação, informadores em economia solidária, que é importantíssimo para o nosso movimento. A Liga começou, como eu disse, a ser planejada em 2018, com muita pesquisa. Nós vamos lançar o aplicativo da nossa cooperativa em 2020. Infelizmente veio a pandemia, um momento tenso para nós. A pandemia nos deixou numa situação bem delicada. Atrasamos o processo de lançamento da cooperativa e viemos a lançar somente em outubro de 2021. Quando nós lançamos em outubro de 2021, foi um momento de muita alegria para nós, porque foi um sucesso. Foi um sucesso fantástico. Nós somos uma cidade que tem em média 40 mil chamadas por dia. Aqui na cidade de Caxias do Sul, nós já atingimos marcas de 12 mil chamadas já no início do nosso lançamento. Aí veio a surpresa, e o Alexandre acho que vai poder falar com mais propriedade do que eu nesse momento, nesta área de tecnologia, a ferramenta não suportava. Tamanho sucesso que foi o nosso lançamento, o volume de chamadas que a gente teve, das 12 mil chamadas, nós conseguimos atender em torno de 1.000 chamadas dia. Claro que os 3 primeiros meses a gente conseguia 1.000 chamadas por dia, posso garantir para vocês que é um número bem expressivo, que ainda mantinha muito sólida a cooperativa, só que a gente investiu muito em marketing, começou a investir muito mais, e no final dos 3 primeiros meses começamos a perder, a gente chegou a 45 mil passageiros aqui na cidade de Caxias do Sul, e mais 8 mil em Passo Fundo, e com essa falha do aplicativo que a gente tinha alocado, veio um problema sério para nós. Em um ano depois, nós estávamos com um pouco mais de 3 mil passageiros na plataforma, em toda ela, contando Caxias e Passo Fundo, e de 750 motoristas estávamos com 12 cooperados. E com uma dívida de mais de 300 mil na nossa cooperativa. O que fazer? Primeiro momento, pensamento coletivo no Conselho de Administração, que iniciou comigo, do Conselho de Administração, que é o responsável jurídico pela cooperativa. Dos 4, ficou só eu e a Rosângela, que foi a pessoa que realmente iniciou o projeto desde 2018 comigo, ela como secretária-geral. Ficamos eu e ela na cooperativa com outros 10 cooperados, né? O que fazer agora, nesse momento? Fizemos uma imersão novamente, agradecemos a Sicredi Pioneira, nos levou para a casa cooperativa, conversei muito com a dona Heloísa, que é vice-presidente da Sicredi Pioneira, da situação que estava ocorrendo conosco, e ela nos convidou para uma imersão na casa cooperativa, onde iniciou o cooperativismo de crédito Nova Petrópolis, e fomos para lá. Fomos iniciar um projeto lá de imersão, nesses 12 cooperados, contando comigo com a Rosângela, iniciamos esse processo de imersão e decidimos tocar adiante nosso projeto. Posso garantir para vocês que hoje nós estamos em 2024, a cooperativa está com suas contas pagas, os 300 mil de dívidas que a gente conseguiu colocar em dia, e fizemos o lançamento de Porto Alegre em outubro do ano passado, que tem sido para nós um grande aprendizado. Por que um grande aprendizado? Porque a gente mudou o panorama, a gente foi para uma área que a gente tinha que ter ido desde o início, que é a formação. A formação de lideranças, a formação de cooperados. Então, hoje, para entrar na cooperativa, os cooperados que entram na cooperativa, eles todos participam de um curso de cooperativismo em economia solidária. Quando a gente fala de cooperativismo de plataforma, ele traz consigo princípios do cooperativismo e princípios da economia solidária. A gente conseguiu unir os princípios, e a autogestão da economia solidária é a base do nosso movimento. Quero convidar a professora Angelice, os alunos que tiverem interesse, para irem conhecer, numa assembleia nossa, como funciona de fato. E o nosso dia a dia não se resume a uma assembleia, o nosso dia a dia é de autogestão,
é um trabalho coletivo muito forte. E o que dá a sensação de pertencimento que fortaleceu o nosso movimento. E hoje nós estamos em 2024, diante de uma tragédia, a cooperativa mostrou o que é ser uma cooperativa. Travou, né? Vocês estão conseguindo ouvir ou tá travado só para mim? Para mim, ele travou, sim. Travou. Eu acho que caiu. Que pena que eu acho que ele ia falar, porque a Liga... Vamos ver se eu voltei. Voltei? Voltou. Então vamos lá. Pode falar agora das viagens de graça que a Liga estava fazendo, né? Não são viagens de graça. A gente vai usar outra palavra. A gente está falando num grande trabalho dos cooperados. Tira ela de lá, Felipe, por favor. Nós estamos falando de um grande trabalho que os cooperados estão fazendo de solidariedade. A gente tem contato com barqueiros, a gente recebe inúmeras solicitações de resgate, a gente envia para os barqueiros, eles trazem, a gente pega, leva para abrigos, a gente tem uma relação com o governo do estado hoje muito boa, porque essa hora não é hora de crítica a nenhum dos governos, pelo contrário, um momento de uma grande unidade, é um momento de que a gente tem que ter uma grande unidade, e a nossa única bandeira hoje é solidariedade. Nós temos motoristas que na nossa cooperativa, a gente coloca lá que é 8 horas diárias, no máximo 9, tá? Não é 13, 14, 15 horas trabalhando um motorista. Não é precarização de trabalho. A gente tem que amadurecer em algumas questões ainda, e uma das principais é as garantias sociais, que a gente começa a trabalhar agora, que a gente tem que ter, a gente viu que tem que amadurecer nessa área. Mas nesse momento, a cooperativa está num grande movimento de solidariedade, resgatando pessoas, transportando alimentos, transportando medicamentos, e isso nos deixa muito gratos. Hoje, sim, nós estamos trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, mas com uma única intenção, de nos ajudar e ajudar quem está necessitando, porque isso tem nos fortalecido muito como cooperativa. Não sei se a gente tem corrida, eu garanto para vocês que nas últimas 80 horas eu não vi se uma corrida só tocou na Liga. Uma, porque não está ninguém preocupado com isso. Vai impactar financeiramente na cooperativa? Não tenho dúvida. Mas está impactando financeiramente na vida de todos nós gaúchos. Então a gente tinha que fazer esse movimento, senão não haveria condições de trabalhar. E a cooperativa entendeu isso, os cooperados entenderam isso, e esse é o trabalho que nós temos hoje. O único trabalho que a gente tem hoje é de doação. De nos doarmos, de nos entregarmos dentro desse movimento solidário, para que a gente possa, de fato, reconstruir o nosso Estado. E que temos colegas que perderam tudo. Temos colegas que estão com as casas embaixo d'água. E um desses colegas, vou falar em especial uma, que eu quero trazer o nome aqui, a dona Silvia, ela tem trabalhado 13, 14 horas em resgate de pessoas. E isso para nós é válido. Isso tem nos trazido por incrível que pareça, nesse momento, fortaleceu demais a nossa cooperativa. A gente sabe que a gente vai ver um impacto financeiro ali na frente, sabemos disso. Mas como quem já teve, com 300 mil de dívida, como a gente disse, para a gente reconstruir, agora que ela está sólida, não tenho nem dúvidas que a gente vai reconstruir. Porque a gente se mostrou muito fortes agora, temos fortalecidos. Hoje conversamos com uma outra cooperativa de crédito que nos procurou, nos ofertando valores para gasolina, para os motoristas que eles não têm, mas a gente já tinha recebido de uma outra organização, a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCERGS, para que os motoristas pudessem se deslocar, pagaram diretamente ao posto, eles só vão lá e abastecem. A gente não quer mais dinheiro. O que a gente solicitou, preciso de um apoio psicológico para esses alunos, para esses cooperados, porque o impacto emocional em cima deles, que estão indo buscar essas pessoas, que estão vendo relatos que eles jamais imaginaram na vida. Eu estou com 52 anos, nunca imaginei estar diante de um fato desses. Eu não posso estar aí em Porto Alegre, que é a minha cidade, eu sou de Porto Alegre. Minha família, meus filhos, meu filho estuda na URGS também, e não consigo estar em Porto Alegre, mas faço minha parte daqui, organizando
coordenando todo o pessoal para que eles se sintam mais tranquilos para poderem prestar esse serviço. Para vocês terem uma ideia, nesse momento nós estamos cooperados na Sojipa, no Pontal, no gasômetro, buscando pessoas. Buscando pessoas, levando para abrigos e levando para... E esse é o único trabalho que nós estamos falando. Ninguém mais quer saber, neste momento, de faturamento. O que a gente quer saber de poder salvar vidas ou amenizar a dor de muitas pessoas que estão chegando lá. Então, hoje, quando a Cooperativa de Crédito Transporcred nos ofertou mais uma questão financeira, nós pedimos, a única coisa que a gente precisa agora é apoio psicológico para os nossos cooperados. É o que eles precisam, porque eles estão numa tensão e a gente vê nos movimentos que os colegas fazem, nos depoimentos deles. E aí eu até pedi para os colegas para compartilhar nessa reunião esses depoimentos e conquistamos esse apoio psicológico da Transporcred, que vai contratar uma equipe de psicólogos para poder dar esse suporte para os nossos cooperados. Mas a Liga sabe que, sim, nós vamos reconstruir nosso Estado. Sim, nós vamos reconstruir nossa cooperativa. E estamos organizando, hoje nós temos uma federação nacional também, que também está em Caxias do Sul, nasceu em Caxias do Sul, já está em 9 estados, já estamos em 9 estados do país, estamos com a cooperativa de São Carlos, a cooperativa do Rio Grande do Sul está em 22 municípios, já nos convidaram para ir agora para Brasília, já tínhamos convidado para ir para São Paulo não, São Paulo tem a Copama, para Santa Catarina, para abrir a Comob lá, a Comob é gaúcha, a Comob vai ficar no Rio Grande do Sul. Os colegas têm que se organizar e a gente, com a federação, dá todo o suporte para que eles possam se organizar como cooperativas em outros estados. E isso é importante para nós. A federação está aí para auxiliar nessa organização de outras cooperativas. A Federação Nacional agora está conquistando recursos também para que a gente possa ter um aplicativo próprio. Hoje a gente tem um aplicativo que funciona muito bem, mas a autonomia não é nossa. E a gente sabe como funcionam essas grandes big techs. Elas começaram conosco a fazer dumping, que é diminuir os valores, para quem não sabe, que o passageiro está pagando e pagando mais para o motorista para tentar derrubar o nosso movimento em Porto Alegre. Não estão conseguindo, porque a gente nos fortaleceu através da formação, da educação cooperativista. Por isso que aí eles não conseguiram nos derrubar, então agora a gente está com muito medo que eles venham comprar esse aplicativo que a gente tem e nos deixem numa situação bem delicada. O governo federal entendeu isso, nós, desde janeiro estamos em diálogo com o governo federal, logo que assumiu. Em março apresentamos um projeto ao governo federal, qual foi aprovado em março do ano passado, e foi aprovado no final do ano o nosso projeto. Então a gente está conseguindo recursos agora para construir um aplicativo próprio. E esse aplicativo da Liga Coop, ele não é somente para motorista de aplicativo. Ele vai ser em código aberto e a gente vai entregar esse aplicativo também hoje para cooperativas de moto entregadores que começam a nascer pelo país também, para auxiliar na criação, entregar o aplicativo sem custo nenhum para as secretárias do lar aí, que em São Paulo já estão plataformizadas, para corretores imobiliários que começam também ter a sua profissão plataformizada, inclusive para professores que nos procuraram, porque também começam a ter sua profissão plataformizada. Então, a plataforma é uma realidade, e a gente tem que encontrar mecanismos para fugir da precarização do trabalho proposta pela plataformização. Então, é isso que eu tinha para esse primeiro momento. Professor, ele depois fica à disposição ali, depois da fala do Alexandre, que eu acho que a gente vai aprender muito sobre tecnologia com ele agora. Márcio, muito obrigado e parabéns pela iniciativa de vocês. A gente sabe o quanto que é difícil, né? Tentar nadar contra a maré, que é isso que acontece quando se tenta algo colaborativo, assim, né? Eu tenho várias perguntas, o Marcelo também já colocou uma ali, mas enfim, vocês estão de parabéns pela atuação agora, tá? Nesse momento também de catástrofe que a gente está vivendo, mas por todo o trabalho de formiguinha que vocês estão fazendo, com certeza, eu estou sendo muito otimista aqui que a gente vai conseguir aos poucos mudar a realidade de quem trabalha por plataforma. Ale, contigo. Depois a gente volta para as questões. Liga o áudio. Vamos lá.
Não, primeiramente agradecer o convite, Julice, amiga de primeira ordem aí pra gente, companheira de primeira ordem pra gente fazer esses trabalhos e essas exposições. Acho que a gente tem que se apoiar nesses momentos e realmente entregar o melhor que a gente pode dentro do que os momentos eles nos apresentam, né? Queria primeiro também, é uma honra conhecer o Márcio, não conhecia, você conheceu o núcleo lá no ENAP, eu não estava nesse evento, acho que o Gabriel, você deve ter conhecido o Gabriel, acho que ele que estava lá, dizer que toda a solidariedade ao Rio Grande do Sul, são cenas assim, chocantes mesmo, eu nunca imaginei, né, a gente às vezes tem uma ideia assim, né, de uma metrópole, eu sei que não é só no Porto Alegre, né, que os problemas estão acontecendo, mas é o que sai na mídia em geral e é o que acabou me impactando mais, por conhecer a cidade, por ter amigos na cidade, por ver relatos de pessoas que têm que sair porque como se fosse um inimigo invisível, essa água subindo e você não sabe o que vai fazer, e as chuvas, enfim, então, total solidariedade, espero que todos estejam, na medida do possível, bem com as suas famílias, bem de cabeça, enfim. E eu fiz várias anotações aqui do que o Márcio falou, vou tentar dialogar um pouco com as coisas que ele disse também, acho que tem vários pontos importantes que para serem tratados e que tem a ver também um pouco com a atuação que a gente tem aqui no Núcleo de Tecnologia do MTST. Primeiro, eu vou fazer uma introduçãozinha rápida, assim, né, dizendo o que é o núcleo para situar as pessoas, de qual que é esse movimento que eu faço parte, né? O Núcleo de Tecnologia do MTST, ele é um setor dentro do movimento dos trabalhadores sem teto, e que surge com a ideia de pautar a tecnologia dentro dessa realidade, dentro da luta por moradia, dentro de um projeto de dentro de um projeto de cidade, dentro de um projeto de uma cidade que faça sentido para as pessoas que vivem lá, principalmente das pessoas que vivem na periferia, que são as pessoas que mais veem os seus direitos sendo negados, né, ou negligenciados nas grandes cidades, né? São Paulo é uma cidade enorme, uma cidade cheia de dinheiro, mas cheia de problemas. É uma cidade que poderia ser muito mais do que é. É uma cidade que é muito bonita em alguns lugares, muito feia em outros. Ela é uma cidade que escancara as desigualdades assim de uma forma horrorosa. Quem já teve a oportunidade de viajar para São Paulo sabe do que eu estou falando. Você está num bairro riquíssimo, duas ruas para o lado, tem uma população em situação de rua muito grande. Então, o movimento dos trabalhadores sem teto tem a missão, vamos dizer assim, de escancarar essa contradição e fazer com que as autoridades, o poder público, faça nada mais, não faça nada além do que está na Constituição e fazer com que as pessoas elas possam usufruir é, de forma plausível, vamos dizer assim, né, de uma forma que faz sentido para a reprodução da sociedade de uma forma saudável, usufruir de um lugar para morar. Então, até é correto dizer que o MTST é um movimento legalista, é um movimento que faz com que todos os dias faz com que as autoridades olhem para a questão da moradia e que ela é possível de ser feita e que luta por esse direito. Nesse contexto, o núcleo de tecnologia ele aparece para colocar algumas coisas em questão. A gente surgiu com três pilares principais, né, basilares, que seria, o primeiro, ele é colocar... Desculpa... Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom.
deu uma travada aqui. O primeiro é levar para as periferias, levar para o povo em geral, vamos dizer assim, né? Levar para as populações que têm um letramento digital que não é de forma concreta, bem estabelecida na sociedade. Então, levar a educação digital, levar a educação tecnológica para as periferias. Um segundo pilar é de criar projetos, então, desenvolver sistemas, desenvolver aplicações, desenvolver APIs que sejam boas para a luta, mas que também sejam boas para a sociedade em geral. E um terceiro pilar de fazer um debate político, um debate público, de levar dentro do nosso campo de atuação a tecnologia como um fator de fato importante para a política. Então, o núcleo de tecnologia ele tem os seus 5 anos, então nesse tempo ele amadureceu suas ideias, ele desenvolveu sistemas, ele viveu a materialidade vamos dizer assim, da cidade grande, assim como ela é de fato nos desafia todos os dias. E quais foram as atuações, né? Quais são as atuações hoje que isso culminou? São projetos de aplicativos, projetos de chatbots, projetos de sites que fazem com que tanto a luta do MTST seja feita de uma forma um pouco que operacionalmente seja um pouco melhor, mas que também a gente consiga ajudar a sociedade de uma forma em que esses direitos, né, vamos dizer assim, que facilite a obtenção desses direitos. Também aulas de letramento digital, lógica, programação para os militantes, né, que estão na periferia, para pessoas que também não são militantes, para escolas públicas, para jovens, para adultos, e também uma incidência política, que isso pensando em políticas públicas, que tem a tecnologia como basilar, mas isso para todas as áreas de atuação, né? Saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, pensar em políticas públicas que façam sentido para que os direitos que a vida do povo seja um pouco melhor. E dentro do que a tecnologia ela é possível de atacar. Sem essa ideia tecnosolucionista que o próprio desenvolvimento por si só ele pode resolver algum problema. A gente nunca acreditou nisso, inclusive a gente luta contra essa visão. A gente sabe que a maioria dos problemas, ou todos os problemas que a gente tem hoje, poderiam ser resolvidos sem essa super tecnologia digital que a gente tem. A questão é que a sociedade ela evoluiu de uma forma que a tecnologia é um padrão hoje na sociedade. A gente não consegue hoje mais ter as nossas relações sociais, a gente não consegue mais pegar um transporte público, a gente não consegue mais trabalhar sem encarar com o desenvolvimento da tecnologia. E quando eu falo tecnologia, assim, eu acho que é importante colocar em mente que eu estou falando de tecnologia digital, dessa tecnologia eletrônica, essa tecnologia que não estou falando de outras tecnologias, porque tecnologia é mais abrangente que isso. A gente se apega a essa questão do digital. Porque todas as tecnologias que a sociedade produziu até hoje são importantes, relevantes, e a gente usa, assim como essa mesa que eu coloquei o meu notebook em cima, assim como essa caneca de porcelana, tudo isso é tecnologia. Mas a forma como a tecnologia digital e o aceleramento das contradições que o capitalismo traz para a gente com a tecnologia, a gente sente isso na pele, a gente sente isso na nossa ansiedade, a gente sente isso com a falta de tempo, a gente trabalha mais porque tem que ser mais, porque existia um pensamento, né, vamos dizer assim, de todo mundo, assim, numa utopia nesse tecnosolucionismo, de que a evolução da tecnologia ia satisfazer as necessidades humanas. Rola muito esse papo de que rolou muito, né? Acho que muitas pessoas hoje ainda acreditam nisso, que
o próprio avanço da tecnologia ia fazer com que a gente trabalhasse menos e a gente curtisse mais a vida, cultura, a arte, ficar mais tempo com a família, mais tempo para cozinhar, mais tempo para fazer um curso, que, assim, para explorar as próprias necessidades subjetivas. Só que o contrário que vem acontecendo, a gente vem com os avanços tecnológicos trabalhando muito mais, ficando cada vez mais sem tempo, ficando cada vez mais estressado, e a inteligência artificial fazendo arte, se a gente pode chamar isso de arte, colocando inteligência artificial para fazer imagens, música, poesia. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje do avanço dessa tecnologia. Acho que talvez no começo dos anos 2000, final dos anos 90, quando a internet estava pujante ali como uma ideia até libertadora da sociedade, né? Uma ideia que os direitos não, mas a qualidade de vida da humanidade ia melhorar muito com a tecnologia. Na verdade, com o passar do tempo, a gente está sentindo na pele que não é isso que está acontecendo. Então, o núcleo de tecnologia ele vem com esse, acho que com um vazio também que a própria esquerda brasileira ela não conseguiu debater muito bem isso com a sociedade e também não conseguiu te criar, mesmo que de forma pequena, de forma experimental, alternativas ao que o Márcio muito bem falou, sobre ficar dependente mesmo das empresas. Ele colocou um exemplo muito bom, eu anotei aqui, que é, assim, a Liga Coop, como ele bem relatou aqui, é um exemplo de sucesso. A gente precisa também fazer uma reflexão sobre fracasso e sucesso. O que é isso? Então, assim, as coisas não são do dia para a noite, não é como uma startup que vai aparecer e vai morrer amanhã, que fracassa, e façam essa reflexão, mas tem muito mais produtos, vamos dizer assim, do grande capital que fracassam do que os projetos baseados em valores de solidariedade e colaboração que a gente tem. Um outro ponto que o Márcio falou interessante, que nesse momento de crise a gente acaba se fortalecendo. Eu acho que é importante essa reflexão mesmo, porque numa sociedade baseada no capital, baseada nessa relação de troca muito veloz, quando a gente constrói um grupo de pessoas, que no final de contas é isso, um grupo de pessoas com valores baseado em cooperação, baseado em solidariedade, em colaboração, ela não depende disso. Ela não depende que a previsibilidade do capital seja colocada sempre como um padrão para o sucesso disso. Então, a gente muitas vezes não se fortalece, isso também não podemos romantizar aqui as nossas dificuldades, mas frente ao que o capital oferece, essa base é muito mais sólida do que se a gente dependesse de dinheiro. Então, acho que esse é um ponto, acho que central também de como superar os problemas que a gente tem hoje. E, obviamente, a gente tem que pagar muito fogo. A questão do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, eu não tenho nem condições de dizer como que isso resolve, como que vai ficar para depois que essa crise acabar. Eu acho que, assim, a gente vai falar disso durante muito tempo. Eu acho que um ponto também importante de trazer é sobre a questão de autonomia, sobre soberania e sobre dependência. Eu conheci o Rio Grande do Sul, né, conheci Porto Alegre por conta do simpósio de cooperativismo de plataforma e políticas públicas, que foi quando eu conheci você, Julice, e por conta do Rafael Groma. Então, as pessoas que eu conheço, muito foi por conta desse evento, por conta daquele momento ali muito importante que o cooperativismo de plataforma e a discussão sobre essas políticas públicas que poderiam ser feitas surgiu. Então, eu acho que é muito importante dizer também sobre a questão de dependência dessas grandes plataformas e dessas tecnologias, né? Então, um ponto legal que o Márcio falou é que
acho que tem dois pontos, né, que eu anotei aqui. Um dos pontos é a questão de que a ferramenta que vocês, pelo sucesso do projeto de vocês, a ferramenta ela não conseguiu dar conta da quantidade de pedidos e da quantidade de solicitações, a demanda que aquilo foi, que o projeto de vocês conseguiu angariar. Acho que esse é um primeiro ponto em relação ao quanto está na nossa mão a tecnologia, o quanto a gente pode, quanto a gente tem de autonomia em relação às soluções tecnológicas que a gente coloca em prática. E o segundo ponto é em relação a esse medo de venda, essa coisa da plataforma tá funcionando bem, tá ótimo, e isso é uma vitória, mas com esse receio de que isso pode se esvair em algum momento, porque ela pode ser vendida ou porque ela pode ser realocada, vamos dizer assim, para algum outro mercado. Acho que essa questão da autonomia, e o Rafa também vem estudando essa questão da dependência, acho que é muito importante para a gente entender isso, porque hoje, se você for criar um site hoje, se você for criar um aplicativo, se você for fazer um chatbot, se você quiser uma rede para conversar com as pessoas, se você olhar para o seu celular, ele não tem outra forma de você ter um sistema operacional dentro do seu celular, se não for por conta das big techs. Não, assim, ou você não vai se comunicar, você tem que se abdicar alguma coisa da sua vida para você poder sair um pouco das big techs. Assim, eu acho que para você não estar na mão das big techs, ela não está pegando seus dados em algum lugar, você tem que abdicar alguma coisa. Você não vai usar o WhatsApp, ou você não vai usar o sistema operacional que é Android ou iOS, ou você não vai usar o Chrome. Isso vai dificultando muito a vida, vai ficando muito difícil. Assim. Isso eu nem estou falando da parte de hardware, eu estou falando só de software. Se for para hardware, então você nem tem as coisas. Então, isso é uma relação de dependência muito direta, muito evidente, muito forte, e que pouca reflexão isso é sentido. E não é pouca reflexão no sentido de que não é necessário um pensamento complexo. É porque a gente sente isso no nosso dia a dia, na nossa forma de viver. E para concluir um pouco disso tudo que eu estou falando, eu queria falar um pouco também da questão do trabalho, e indo para algumas das soluções. Acho que solução não é, eu não gosto dessa palavra, preciso parar de usar um pouco ela, mas das formas de organização do trabalho que a gente pensa dentro do núcleo de tecnologia, e dentro também, voltando sempre a lembrar da realidade do MTST, que é um conjunto de trabalhadores que lutam por moradia, que lutam por direitos, que estão estabelecidos na nossa legislação, estabelecidos na nossa Constituição. A gente tem a experiência do Contrato de Quem Luta, mas também a gente tem a experiência do Senhoritas Courrier, e a gente também, que é uma cooperativa de ciclo entregas, e a gente também tem a experiência de um projeto com a rede Mulheres do Maranhão, que é fazer um projeto para elas conseguirem escoar a produção delas lá na linha férrea do lado do Maranhão. Então, todos esses exemplos, o Contrato de Quem Luta é um chatbot que faz a conexão entre pessoas trabalhadoras do movimento, que, via de regra, assim, com mais demanda, trabalhos de cuidado, né, faxina, e trabalhos de construção civil, e conectam com pessoas que querem esse trabalho. Então, a gente consegue dar uma vazão, e isso surge, né, lá atrás, assim, por conta de uma questão de renda mesmo. Como que a gente faz para dar renda para essas pessoas que já vivem de bico? Não sei se é o ponto aqui, não sei se todo mundo está familiarizado com isso, que é a economia do bico, né? Ou, em inglês, a gig economy, que para muitos acadêmicos do norte global era a gig economy chegou, e não sei. Só que isso é a economia brasileira, assim. Então, é a realidade, vamos dizer assim, dessa economia de bicos aplicada com uma camada de tecnologia para os trabalhadores do movimento social que se organizam dessa forma, que é uma experiência que não resolve o problema do Brasil, mas que é uma alternativa a tudo que está aí. E também o Senhoritas Courrier, um projeto, inclusive,
quinta-feira a gente vai fazer o lançamento de uma plataforma aqui em São Paulo, da Senhoritas Courrier, que faz entregas da modalidade de última milha, né, que não é essa modalidade tipo iFood, né, que você tipo tem a demanda direta, você vai lá e busca o pedido e volta, é um pedido agendado. Então, todas essas soluções, para concluir o que eu quero, o meu pensamento, assim, todas essas soluções, elas têm a ideia de poder criar futuros diferentes. Elas existem para que a gente consiga colocar em prática alternativas para fora dessa dependência exagerada que a gente tem hoje dentro da sociedade com as big techs. E a gente está falando só de um ponto específico, que é o ponto do trabalho. Então, é colocar a propriedade dessa tecnologia, que é uma angústia que o Márcio também compartilhou com a gente, a propriedade dessa tecnologia na mão de quem trabalha com ela. Assim como no caso dos motofretistas, a moto é uma ferramenta que ela precisa ter controle dela. Hoje tem aluguel, tem um monte de coisa, mas assim, é importante que essa ferramenta esteja no controle do trabalhador. A tecnologia é fundamental que a gente comece cada vez mais esse movimento de resistência de que as tecnologias têm que ser de propriedade dos trabalhadores. Senão essa relação de dependência e essas novas não, mas o agravamento dessas contradições, ela não vai parar mais. Então, acho que é importante, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui no final é de que a tecnologia, ela funciona como uma ferramenta, assim, parece um pouco óbvio o que eu falo agora, mas ela é uma ferramenta do trabalhador. Um algoritmo frio, sem nenhum tipo de moral, definir o seu trabalho, independente de onde você vai, se está chovendo pra caramba ou não, se está sol pra caramba ou não, se você no outro dia ficou chateado, mal, porque alguma coisa na sua família deu errado, porque você está endividado, ele não está nem aí para isso. Então, é fundamental que a tecnologia esteja no controle e, que o Márcio muito bem falou, na autonomia dos trabalhadores. E que a tecnologia não seja vista de uma forma distante do trabalhador. E, como muito bem o Márcio falou também, essa questão de formação adicionaria, e digo como forma colaborativa mesmo, Márcio, e coloco o núcleo de tecnologia à disposição para trazer essas questões sobre tecnologia, a importância disso, o que estão fazendo com seus dados, como que funciona, por que o algoritmo tem que ser regulamentado, por que todas essas questões têm que ser colocadas para ontem. Então, acho que para essa primeira exposição, Julice, é isso, e espero ter contribuído com a discussão. Ale, muito obrigada, ótimo. Eu fico encantada de ouvir sempre qualquer iniciativa do Núcleo de Tecnologia. Ainda bem que está gravando, porque eu vou falar aqui para ficar gravado mesmo, que eu sempre digo, para mim, o MTST é o movimento social do século, né? Assim como o MST foi o movimento social mais importante do século passado, o MTST é um movimento social que vai ser mais importante nesse século, não tenho sombra de dúvidas, tá? Então, agradeço muito, gente, a participação de vocês. Eu tenho pelo menos 1, 2 perguntas para cada um. Pessoal, se tiver perguntas, coloque ali no chat, ou quem quer abrir o microfone, abra também. Márcio, o Marcelo pediu, estava perguntando aqui qual é o aplicativo esse que vocês vão desenvolver, é isso, Marcelo? Quer saber qual que é esse que vai ser desenvolvido, que vocês estão pensando em fazer, que é nessa perspectiva dele ser livre? Oi, fala aí, Marcelo. E é programador também. Alô? Estão me ouvindo bem aí? Primeiramente, eu queria desejar boa noite, né? Boa noite para todos nós. Espero que vocês estejam bem. Vou fazer um merchandising aqui. Se vocês puderem, Alexandre, na divulgação, inclusive queria perguntar sobre essa plataforma. Perguntei para a Julice um dia na aula, né? Merchandising, se vocês puderem colocar lá
Pix da CUFA, a Central Única das Favelas, está arrecadando para ajudar aqui o pessoal nas enchentes e nas doações. A gente, provavelmente, quem é daqui tem alguém que é próximo, que conhece alguém que perdeu algo, né? Então, acho que é importante nesse momento a gente conseguir se mobilizar de alguma forma. Duas coisas. O Márcio iniciou falando sobre a plataforma de motorista e passageiro. Eu não entendi qual era a plataforma. A primeira pergunta era essa. Perfeito, Marcelo. Nossa plataforma é a Liga Coop, tá? É o nome do nosso aplicativo, Liga Coop, tá? Tem no Android, para passageiros e no iOS. A iOS somente para passageiros, tá? No Android para motoristas e passageiros. Agora a gente está buscando construir a nossa própria plataforma. Estamos já com o projeto aprovado, esperando a liberação dos recursos para começar a construção da nossa plataforma. E importante, como o Alexandre bem colocou ali, uma das coisas que a gente não abre mão na criação da nossa plataforma, e aí ver se a nossa data center aqui vão estar preparadas, né, Alexandre, para a gente buscar uma soberania digital, que esses dados, tanto nosso, dos motoristas, quanto dos nossos usuários, fiquem aqui no nosso país. A gente sabe que não é fácil, as data centers estão paradas, uma das pessoas também que nos auxiliou muito, principalmente na área de plataforma, foi o Marco Mazzoni. Não sei se vocês conhecem o Marco Mazzoni. Ele foi presidente da Serpro por muitos anos, também foi diretor aí da prefeitura, que eu não me lembro o nome, da prefeitura, da área de tecnologia da prefeitura. Depois, se vocês puderem me ajudar, e também do estado do Rio Grande do Sul, do estado do Paraná, no tempo do governo Olívio, e governo Lula e governo Dilma, ele teve na presidente da Serpro. É um dos grandes, eu acredito que seja, a gente costuma chamar ele de mago, o precursor do Código Livre no país, né? Ele tem um livro que fala muito sobre o Código Aberto, né? Ele teve muito tempo morando na Itália, então se aproximou lá dessa tecnologia também bastante, e a gente pretende, sim, ter um aplicativo próprio em código aberto. O nome vai ser o mesmo, a marca nossa é Liga Coop, tá? Ela já é uma marca nacional, a Cooperativa de Mobilidade Urbana do Rio Grande do Sul cedeu essa marca à Federação Nacional, inclusive a federação chama-se Federação Nacional das Cooperativas de Mobilidade Urbana, Liga Coop, tá? Então, hoje ela é uma marca foi cedida à Federação Nacional para que todas as cooperativas possam utilizar. Estamos utilizando em vários estados já esta marca Liga Coop. Ótimo. Tu tinha outra questão, Marcelo? Beleza. Eu anotei Se umas quiser, quatro. abre tua câmera aí também. Eu não vou conseguir ligar hoje, vou ficar devendo. Queria, mas Ninguém tomou banho aqui. cara, não, tem mais essa, né? Não, se pegasse cheiro aqui, eu tava ralada. Não, tá, vamos lá. Eu tinha mais algumas questões aqui que eu anotei, mas eu não vou tomar todo o tempo da nossa aula, né? Eu queria mais eu ouvir de vocês, assim, né? Que estão mais ligados sobre cooperativismo, sobre tecnologia, pelas falas do Alexandre também. Eu tenho visto, eu anotei aqui 4 plataformas, né? Em função das buscas e abrigos e doações. E eu me pergunto muito sobre a organização dessas ações. Será que a gente não está mais atrapalhando? Entendo que é necessário, sim, quem tem recurso e o conhecimento auxiliar de alguma forma, mas eu queria trazer isso para refletir sobre, né? Será que a gente não consegue organizar os nossos esforços? Pegando essa nossa situação que a gente está passando agora como exemplo, né, como base. Eu tenho visto já de pessoas que foram a lugares porque disseram que estavam precisando de coisas e tiveram que voltar, né? De situações assim, desinformação, notícias falsas. E queria ouvir de vocês um panorama geral sobre isso, né?
Será que existe, através da tecnologia, uma forma da gente se organizar de uma forma efetiva, eficiente? Quer que eu Vai lá, Lê. comece? Tá. Cara, isso é uma pergunta, assim, de US$ 1 milhão, porque é difícil de você. Acho que se eu entendi sua pergunta, Marcelo, e aí você pode mandar aqui no chat ou me corrigir, mas o que eu entendi é essa questão dessa descentralização das ações e de como a gente poderia alcançar, uma vez que a gente tem objetivos muito semelhantes ou iguais, assim, olhando de uma forma mais macro, por que não está todo mundo junto, né? Eu acho que seria alguma coisa nesse sentido. Isso, boa, boa. Tá, não, beleza, então eu entendi. Eu acho que assim, existe uma questão, acho que territorial. Acho que a questão territorial, assim, acho que ela é muito importante para a gente começar a compreender porque existe essa descentralização. As ações, elas são muito, na minha visão, elas são muito pujantes dentro de uma pauta territorial. Então, se no Rio Grande do Sul tem uma questão. Porque, por exemplo, o Rio Grande do Sul, até onde eu sei, acho que dentro do Brasil existe uma cultura cooperativista, existe uma, mais do que outras regiões, da onde eu sei, tá? Mas me corrijam se eu estiver errado. Mas existe essa questão do cooperativismo que eu não vi em São Paulo, por exemplo, pelo menos que eu sou do interior e que vindo para a capital, eu não vi. E lá, aí, na verdade, o papo é outro. Então, assim, acho que existe uma questão também de que existem pessoas em São Paulo com mesmos objetivos do Márcio, da Julice, o seu, Marcelo, só que em contextos territoriais diferentes. Colocar um exemplo, assim, o Márcio tem uma história de construir a Liga Coop de um jeito. Nós do Núcleo de Tecnologia, por exemplo, junto com o Contrate Quem Luta ou com o Senhorita Escorrer, a gente vem de outro lugar, assim, a gente começou esse papo de outro jeito, assim. Então, existe, e aí eu acho que tem que ser assim. Eu acho que assim, é só para dizer assim, que não tem outro jeito. Tem que ser base no território, para não entrar também numa coisa meio que tipo assim, vamos ter uma solução que vai atender todo mundo. Um questionamento, acho que é um ponto meu também. Será que essa solução que a gente está fazendo para os senhoritas se aplica à Liga Coop? Ou será que essa solução que a Liga Coop tem se aplica às senhoritas e outras iniciativas? Isso é um ponto, eu não sei dizer. Mas eu acho que o nosso trabalho político, aí entra no trabalho político mesmo, porque a gente trabalha com interesses. O Márcio falou uma coisa muito legal. Cadê? Falou de dumping. Acho que só para explicar o termo dumping é quando uma empresa vem e cacifa, não sei se vocês têm esse termo, mas enfia um monte de dinheiro para outra iniciativa, vamos dizer assim, o concorrente dela não conseguir ganhar mercado, né? Então, eu acho que esse ponto do dumping ele entra numa questão. Peraí. O, ele, ele entra numa questão de que assim a gente vai lutar contra interesses. A gente vai lutar contra interesses do capital, que vai ser difícil, as empresas que estão aí, os monopólios ou os oligopólios que estão aí, eles vão ser complicados da gente conseguir quebrar essa barreira. Se a gente junta todo mundo, se a gente tenta fazer essa articulação, se a gente tenta quebrar isso, a gente mesmo pode tentar fazer esse dumping, vamos dizer assim. A gente mesmo pode, baseado em... E isso, obviamente, conectado com as realidades materiais. Ninguém vai trabalhar de graça, ninguém vai deixar de comer para fazer uma entrega, ninguém vai deixar de comer para desenvolver um código. Mas eu acho que a gente consegue, talvez, driblar um pouco essa lógica do capital. E por que eu estou falando isso? Essas parcerias, essas formas de fazer, necessitam muito trabalho político mesmo. Trabalho político. Ou, assim, pegando uma realidade brasileira.
eu não... absolutamente a minha fala não é para falar mal de sindicato. Mas, por exemplo, articular com o sindicato é política pura. Não é simples. Tem sindicato bom, tem sindicato ruim, tem sindicato que é envolvido com gente que a gente não gosta, sindicato envolvido com gente que a gente gosta. Tá todo mundo correndo pelo mesmo lado? Em tese, sim. Em tese, está todo mundo a favor do trabalhador. Mas essa solução de como que a gente chega no ponto que a gente consegue conectar esses esforços como duas frequências que se conectam e simplificam, ela é uma questão bem complicada e envolve política. Assim, eu acho que se envolve política e muito trabalho mesmo, assim, muito trabalho de coordenação. Se a gente hoje for... até acho que tem outras cooperativas assim que acho que esse é um bom exemplo até para passar para o Márcio, mas um bom exemplo que a gente está olhando para outras cooperativas, não necessariamente cooperativas, mas associações e tal, de pessoas que estão debatendo. Mas, cara, articular isso gasta muita energia, as pessoas estão preocupadas em ganhar o pão do dia de amanhã, sabe? Quer dizer, ganhar o dinheiro de hoje para comprar o pão de amanhã. Então, acho que é um trabalho de coordenação, é um trabalho que o núcleo de tecnologia se propõe a fazer, é um trabalho que a gente quer fazer, mas ele é muito difícil. Acho que, só para responder a sua pergunta e passar para o Márcio, a gente não faz isso não porque a gente não quer. Acho que a gente não faz isso porque é bem difícil. Fala aí, Márcio. Só para contribuir contigo, Alexandre, até para o Marcelo saber, a gente tem uma relação principalmente com a senhorita Corrêa, de muito respeito. A Aline é uma parceirona nossa, são movimentos distintos, importante colocar isto, tá? É a mesma forma, Márcio, por que vocês não colocaram os moto-entregadores até hoje com vocês? Muito difícil, é um movimento muito diferente, envolve muito trabalho, como o Alexandre colocou, de política, de bons debates, e nem sempre a gente consegue. Hoje a gente tem uma cooperativa EITA, que o Alexandre deve conhecer também, uma cooperativa bacana, que também conversa muito conosco, a Camila, uma pessoa fantástica lá, a gente bate muito papo sobre ela que nos abriu os olhos para o código aberto. Veja só, a gente estava lá na ENAP, eu não acreditava muito em código aberto, mesmo com o Mazone nos orientando, disse, não vou cair nessa de código aberto. Hoje nós não abrimos mão do código aberto, porque a gente teve, com todo respeito, um belo puxão de orelha lá da Camila, do EITA, e do próprio MTST, do Núcleo de Tecnologia do MTST, que estava lá, e nos mostraram, gente, vocês têm que trabalhar com código aberto. Veja só, uma colocação lá, voltei para o Rio Grande do Sul, para aí, vamos estudar melhor essa questão? Como assim nos passam sempre que não tem segurança? Por que será, né, Alexandre, que nos passam sempre que o código aberto não tem segurança, né? E a gente tinha aquilo na cabeça, não tem segurança. Hoje, nós fomos parar, pesquisar, estudar de fato, depois sinceramente, eu acho que foi uma afirmativa muito forte da Camila lá, defendeu o código aberto, o MTST defendendo o código aberto, nós contra o código aberto lá no ENAP. Hoje a gente viu, a gente estava errado, vamos dar um passo atrás. E aí fomos pesquisar e, é o código aberto. Nós não abrimos mão do código aberto. Hoje nós vamos estar com o código aberto, tá? Ele faz parte do nosso movimento, depois de um bom debate com o núcleo de tecnologia do MTST e também com a cooperativa aí. Eu vou responder também, ainda que eu não seja convidada, Marcelo, mas assim... Não, olha só, peraí. Justamente para ti também, para a gente pensar isso no sentido organizacional, né? Eu achei muito boa a pergunta, tanto é que, bom, rendeu com todo mundo, vai render comigo. Assim, a gente vai entrar agora numa parte de discutir questões de relações de poder, e aqui a gente já está falando sobre isso na disciplina, assim, para vocês entenderem. Mas, assim, pensando do ponto de vista da catástrofe aqui, né, que o Marcelo mesmo usou como exemplo, que tem vários sites e vários projetos, e todo mundo recolhendo dinheiro, e várias ações paralelas, e parece que é uma grande confusão, né? Quando diz assim, e aí eu anotei a pergunta que o Ale fez, que eu vou levar para a vida, tá? Vai para o meu caderninho aqui. Tem uma solução que atenda a todo mundo? Essa pergunta é maravilhosa, tá? Porque assim, de fato, quem é envolvido com questões políticas de movimentos sociais e quem está no meio da agitação sabe o quanto que isso é problemático, tá?
Então, assim, porque os interesses são muito difusos, eles parecem que é a mesma coisa, tu vai olhar de perto, não é, né? Tu vai olhar movimento feminista, são muitos, vários, né? A Mayra, que está aqui ouvindo, estudou, são muitos, então a gente não consegue chegar num consenso do que é, né? Então, assim, a gente não consegue alinhar muitas vezes as arestas, né? E pensando agora, por exemplo, nessa questão da catástrofe que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, teria uma maneira de compilar todas as informações e arrecadações e fazer todo um sistema que seja, assim, digamos assim, oficial, né? De consulta, de doação, de não sei o quê, de tudo? Tem. Como é que se faz isso? Via Estado. Aí se faz isso via Estado, tu tendo um Estado que assuma a bronca e diga, ó, só eu vou emitir informação, só eu vou organizar essa campanha, só eu vou organizar e eu vou fazer isso bem feito, mas eu vou fazer isso da minha maneira. Aí vocês devem estar pensando, né? Tem vários problemas ali, fazer bem feito e fazer da sua maneira, porque aqui no Rio Grande do Sul já rolou questionamento de, eu vou doar para o Pix, que é do governo, para onde vai esse dinheiro, o que vão fazer, é auditado, não sei o quê, como é que vai ser gasto isso? Então a gente acaba, eu pelo menos doei para a Cozinha Solidária do MTST, né? Porque eu vou lá e fui lá entregar comida e acompanho e ajudo da maneira como posso. Eu sei que eles estão entregando as marmitas e eu às vezes vou lá ajudar a entregar. Então, assim, eu sei onde que está indo o dinheiro, né? Então, ao mesmo tempo que essa questão integrada, né? Pensando, por exemplo, nesse contexto, poderia ser facilmente arranjada via Estado, isso poderia ter um caráter hierárquico, portanto, um vetor meio autoritário, assim, né? De tipo, eu vou dar informação. Aí, nessa confusão que a gente está vivendo aqui, eu ouvi esses dias uma bombeira, uma mulher que era da bombeiro, né, em Canoas, falando, olha, a gente queria distribuir as doações e a primeira-dama não deixa. Não sei se era São Leopoldo, Canoas, onde é que era, mas enfim, acho que é Canoas, né? A primeira-dama não está deixando, eles estão centralizando as doações e só eles podem distribuir. Então, quer dizer, deixar também na mão de uma só pessoa, ainda que a gente venha considerar o Estado como a pessoa, né, digamos assim, quem vai gerir e organizar isso, também pode ser problemático, do ponto de vista de que pode ser unilateral, do ponto de vista de que pode ser autoritário, do ponto de vista de que pode não dar conta de organizar tudo aquilo que a gente precisa, que é a maneira como a gente acha que isso deve ser feito, né? Agora, a sociedade inteira fazendo suas ações, mobilizando, construindo essas coisas, pode parecer uma grande bagunça, né? E no caso da catástrofe que a gente está vivendo, mas, por outro lado, é democrático, né? No sentido não da informação falsa, mas assim, no sentido de se ter todo acesso à informação, de se ter acesso a tudo, né? Então, assim, é um paradoxo, porque da mesma forma como a gente gostaria, né, que tivessem essas organizações, por exemplo, né, de a construção de um app que fosse nacional, que pudesse ser usado, né, por coletivos como o da Senhoritas Corriere, que pudesse ser usado por iniciativas de cooperativa, como é o caso da Liga, ao mesmo tempo, às vezes, esses interesses todos não se alinham, né? Isso que o Márcio falou é muito importante. Entregador, quem está no meio sabe que entregador e motoristas são dois universos paralelos que muitas vezes não se conversam, assim, né? Mesmo entre os motoristas, entre os entregadores, há uma série de questões que são colocadas ali, né? Mas só para contar um pouco, assim, dessa experiência do MTST com a Senhoritas Corriere, é um pouco tentativa de integrar diferentes iniciativas que até então não se conheciam, né? Então, esse evento que o Alê falou em Porto Alegre, que o Márcio estava, né? O Alê também estava, que eu estava, todo mundo estava, foi a primeira concretização, assim, da reunião de uma série de pessoas que estavam pensando sobre formas colaborativas de trabalhar com essa questão das tecnologias digitais, mas não se conheciam, né? E quem foi o grande agitador, que de novo a gente vai falar o nome dele, é o Rafael Gromo, que aliás a turma vai conhecê-lo agora em junho, ele vai estar aqui em Porto Alegre e vai dar uma aula especial presencial para eles, né?
Então, assim, ele foi o grande agitador, porque ele foi buscando, né, tudo isso, e a gente foi mapeando também via lá o Observatório do Cooperativismo de Plataforma, várias ações, não só no Brasil, e aí agora também com projetos, né, envolvendo outros países da América Latina, e essa provocação, né, para o núcleo de tecnologia assumir a bronca das senhoritas Corrêa era antiga, e a gente foi minando, assim, né, pouquinho em pouquinho, até que rolou, até que depois de tanta conversa rolou, né? Então, por isso que eu cutuquei aqui, né? E aí o núcleo de tecnologia vai fazer alguma coisa para a Liga, e foi assim que começou, né? Foi nessa agitação toda que a gente foi depois pensando em desenvolver outras coisas, e outras tantas foram sendo criadas, tá? Mas eu tenho mais uma pergunta, não sei o pessoal ali se tem questões ou mandando, por favor. Eu tenho uma questão para o Márcio, eu vou fazer já para os dois, e aí a gente passa a palavra para cada um, e já com considerações finais, se não surgir outra questão aí, já para vocês fazerem seus fechamentos. Eu queria saber, anotei muitas coisas, tá? Mas eu queria saber do Márcio, se puder nos contar um pouco melhor como funciona essa federação, qual é a relação que vocês têm entre os estados e qual é o papel, assim, dessa federação, para a gente entender um pouco essa questão das redes, que é uma coisa que a turma vinha estudando. E eu queria perguntar também para o Ale como é que está isso do MTST ao redor do Brasil, assim, né? Como é que se está pensando isso do ponto de vista do Brasil, como é que o grupo está, porque assim, o MTST está em vários estados, mas o núcleo de tecnologia é muito centralizado em São Paulo, né? Então, como é que está essa questão da difusão de propostas que não seja São Paulo, assim, né? Porque o outro, a Lê estava me falando que estão sendo feitas várias formações, né? Em vários estados, inclusive há o interesse de fazer uma parceria com a URGS. Então, também pensando assim nessas possibilidades de a gente captar alunas nossos para participar dos projetos daqui. E eu queria saber também, eu estou também lá nos grupos de discussões sobre essa questão digital e do meio ambiente, né? Que agora a gente está vivendo toda essa coisa dessa catástrofe, né? Que todo mundo aqui conhece, mas assim, e aí uma pergunta para todo mundo e para todo mundo que está aqui participando da aula também, assim, o que a tecnologia pode fazer, e a gente viu alguns exemplos, mas acho que a gente tem umas demandas a mais, assim, para tentar dar conta de superar tudo isso, né? Então, hoje a gente conseguiu ter pelo menos, não sei se funcionando muito bem, né, que teve alguns problemas aqui da Defesa Civil, mas um mapeamento de áreas de risco né, e coisas de estradas. Então, assim, a questão dos pontos, né, também para abrigos e pontos de coleta, se isso tudo tivesse, né, um app assim, integrado ou alguma coisa, eu acho que nesse sentido também nos ajudaria. Eu queria falar muito mais do Contraste em Luta, porque é o meu objeto de estudo, inclusive nos últimos anos eu tenho uma adoração. Também já estou de olho agora para começar a estudar a Liga, tá, Márcio? Então vou te incomodar. Então quero saber mais também sobre como estão as coisas aqui em Porto Alegre. Vou ter que chamar vocês de novo, sim. Então deixo vocês com essas questões finais e já um fechamento, agradecendo a gente de novo, porque assim a gente sabe como o tempo é escasso para todo mundo. Também quero agradecer todas as alunas, os alunos que estiveram aqui. Eu sei o que está a situação em Porto Alegre, né? Não é só que a gente está sem internet, nem água, nem luz, nem casa, nem nada. A gente não está nem com cabeça, né, para pensar nas coisas, mas eu fiz questão de manter essa aula para que a gente, inclusive, pudesse, assim, desopilar um pouquinho e se encher de esperança, pensando nas possibilidades que a gente tem de reconstrução daqui para frente. Então, vocês, não sei quem quer começar a falar. Se o Alexandre me permitir, eu vou falar, porque o Alexandre está bem mais jovem do que eu e está com a cabeça bem melhor do que a minha aí para guardar o que vai falar, senão eu vou esquecer depois. Eu preciso só colocar uma questão principal aqui. Falamos muito do Rafael, né? O Rafael é um grande apaixonado pelo movimento da Liga Coop e talvez seja o maior crítico do movimento da Liga Coop. E essa crítica que ele faz para nós, eu digo para ele, vai nos ajudar muito a crescer, né? A amadurecer. Como foi aquele encontro, no nosso caso foi lá em Brasília, na ENAP, com o MTST, aquele diálogo que esquenta um pouquinho no momento, né? Não vamos fazer, uns defendendo o Código Livre, outros não,
E vejam só, hoje nós estamos no Código Livre, então a importância desses bons debates, e voltando àquele questionamento do Marcelo, porque o questionamento dele foi muito importante, e sim, não tem o porquê a gente não dialogar com o núcleo do MTST, de tecnologia, porque a gente vê talvez um dos grandes movimentos que tem aí. A gente só tem uma dificuldade nisso, a gente tem no meio dos motoristas de aplicativo um movimento muito forte de ódio ainda. Vocês entenderam o que eu quis falar, né? Então, nossa bandeira é a do cooperativismo para a gente evitar que quebre a nossa cooperativa. A gente não permite lá uma discussão política partidária, ideológica nesse momento, porque poderia impactar demais a nossa cooperativa. Nós estamos no estado do Rio Grande do Sul, estamos em 22 municípios, então a gente tomou muito cuidado com isso, é isso que eu falo para a Aline, ela já veio, vocês conhecem a Aline melhor do que eu, né? Sabe como a Aline ela também tem uma visão que não, tem que ir para cima, e nós, no nosso movimento, nós estamos falando hoje, nós estamos com 1.400 cooperados, aqui no Rio Grande do Sul, e tem 4.000 esperando para entrar. Então é um movimento grande, que tem muita gente pensando muita coisa. A federação, hoje ela já está em 9 estados, nós estamos em São Paulo, Copama, a cooperativa que nasceu que ajudou a criar a federação junto conosco, a Copama e a cooperativa de Imperatriz do Maranhão, a Coopertrans, foram as 3 cooperativas que deram o pontapé inicial, por causa da dor da plataforma, que era a mesma plataforma, todos começamos bem e todos quebramos a cara ali na frente, com a plataforma que tínhamos, né? E hoje a cooperativa de São Paulo, ela estava somente em São Carlos, agora expandiu para Ribeirão Preto, para Salto, Itu, está indo agora também para Campinas, que é um grande desafio, como foi o nosso em Porto Alegre. Quando a gente fala de Campinas, a gente está falando de uma cidade maior que Porto Alegre, né, gente? Então não é simples entrar em Campinas, é um movimento difícil. Imagina a capital, São Paulo, né? Temos a cooperativa que está indo para São Luís do Maranhão, que nasceu em Imperatriz do Maranhão, a Coopertrans. Temos a cooperativa de Belém do Pará, a cooperativa do Amazonas, cooperativa paranaense, que nasceu em Campos Mourão. Temos a cooperativa do Rio de Janeiro, que infelizmente, por causa de uma briga política e ideológica, a cooperativa está fechando. E aí é complicado. O presidente me colocou uma bandeira do Brasil e de Israel na foto dele, perfil dele, e aí entraram numa discussão política, ideológica dentro da cooperativa, e a cooperativa está, infelizmente, fechando as portas. Ela nasceu em Volta Redonda, tá? A gente está tentando, através da federação, segurar, mas está bem difícil lá, existe muito ódio lá nesse momento. Temos a cooperativa de Minas Gerais, que nasceu em Poços de Caldas e começa também um processo de expansão. Esse é um projeto maravilhoso de Poços de Caldas, tá? Eu estou encantado, motoristas assim que muitos não acreditavam, e eles são extremamente organizados, eles estão dando começaram há pouco e estão sendo muito importantes para a federação, para o amadurecimento da federação, tá? E, claro, tentaram outros núcleos tentar entrar de empresários, dizendo que eram cooperativas, que a gente conhece bem, né, Julice, nessa área de cooperativismo, né, os empresários querendo se apoderar desse processo, e esse processo ele é dos trabalhadores, como disse bem o Alexandre, esse empoderamento é dos trabalhadores. A tecnologia nós temos que se empoderar dela, senão a gente vai perder, vai continuar sendo explorado por essas grandes big techs e precarizado por elas. Então a gente não abre mão disso, desse momento. A federação está bem estruturada e graças a Deus encontramos nesse momento de início da federação, de dor, no ano passado, em 2022, quando começamos o diálogo, 2023, perdão, um governo federal que tinha capacidade para diálogo, né? A gente conseguiu esse diálogo com o governo federal através da Secretaria Nacional da Economia Solidária. Importante colocar aqui para vocês, nós somos um empreendimento de economia solidária. Muitas vezes as pessoas nos perguntam, e aqui vai uma situação como o Alexandre colocou ali atrás. Quando nós chegamos próximo de um movimento de empreendimentos de economia solidária, diz que nós somos primos ricos da OCB. Quando nós chegamos, olha, ricos, nós estávamos falindo há pouco tempo, gente, e ainda estamos remando, tá? Quando nós chegamos na OCB, nós estamos muito próximos de movimentos da economia solidária. E aí para onde a gente vai? Agora, graças a Deus, a economia solidária viu da importância que nós realmente nos assumimos como empreendimento de economia solidária.
Somos filiados à OCB, somos filiados por ser uma cooperativa que nasceu como cooperativa. Mas o nosso movimento, ele hoje tem mais raízes dentro dos empreendimentos de economia solidária, tá? Porque a nossa visão é de economia solidária. E a gente aí está a grande crítica, né, Alexandre? Essa é a crítica maior que a gente sofre. Mas vocês são da onde? Mas vocês são filiados à OCB. O que vocês querem aqui do outro lado? Gente, a gente é um empreendimento de economia solidária. Isso a gente não abre mão e está no nosso estatuto, tá? Antes de me tirarem da federação, que hoje estou também com muita honra, estou lá como presidente nesse primeiro momento da federação. Antes de me tirarem, quando foi criar a federação, uma das coisas que eu não abri mão de estar no nosso estatuto e na nossa ata de formação, que nós somos um empreendimento de economia solidária. E como uma cláusula pétrea dentro do nosso estatuto, para que jamais pense em retirar esta palavra, tá? Então é isso que a gente tem para falar aí, agradecendo ao Alexandre, agradecendo aí o pessoal que está aí junto conosco, os alunos da URGS, a URGS que é tão importante para nós, e dizer para vocês só uma última coisa. Nós vamos reconstruir o nosso Estado. Vamos reconstruir o nosso Estado e não com ódio, e sim com muito diálogo, com ações necessárias, e só existe uma forma de a gente reconstruir nosso Estado. Através do nosso povo, dos nossos trabalhadores. É a única forma. Crítica eu não vou fazer a nenhum dos governos agora. Somos agradecidos ao governo de São Paulo, agradecidos ao governo da Bahia, agradecidos a todos que estão mandando ajuda para nós aqui, que é o mais importante nesse momento, que a gente mais precisa nesse momento, é resgatar as pessoas que estão ali e dar um pouco de dignidade para elas. E esse é um trabalho também que a Cooperativa de Mobilidade Urbana do Rio Grande do Sul não abre mão de fazer. E, Alexandre, vamos sentar e vamos conversar depois. Um abraço a todos, boa noite da nossa parte. Boa noite, Márcio. Vamos conversar sim. E agradecer também ao Theo, né, que nos emprestou o papai dele essa noite, está ali ouvindo, participando também dessa aula, né? Valeu, Theo. Valeu, Theo. Eu quero escutar o Alexandre ainda, né? Nós vamos escutar o Alexandre. Vamos lá, então. Eu vou tentar ser preciso e conciso aí para todo mundo poder descansar também. Tá todo mundo aí depois de um dia, acho que, enfim, várias questões acontecendo, né? E fora as ordinárias da vida. Mas vamos lá. Eu vou começar respondendo, Julice, seu ponto em relação à tecnologia para ajudar catástrofes, né? Eu anotei isso aqui, né? Direto ao ponto. De a gente ter essa centralização, mas talvez esse orquestramento, né, dessas ações. Eu acho que é importante a gente hoje, como a tecnologia ela é colocada muito como um facilitador para muitas coisas, eu acho que ela acho que não é legal ver a tecnologia como a coisa que resolve, porque a gente consegue resolver as coisas de outro jeito. Mas é um facilitador para muitas coisas, e realmente a gente consegue melhorar de uma velocidade muito grande o ponto de salvar vidas e de mudar realidades de forma rápida. E é assim que a tecnologia tem que ser empregada. Mas eu acho que você falou na sua fala, assim, né? Mas o seu ponto foi de que numa questão central do Estado, né? Eu acho que o Estado é um ponto crucial na hora que a gente vai falar sobre como a gente centraliza essas ações, porque a gente está falando de, quando a gente fala de Estado ou até de governo, a gente está falando de projeto de país. Quando a gente está falando de projeto de país, a gente não está falando de uma coisa que vai acabar daqui 4 anos ou daqui 2 anos. Está falando de uma coisa que vem para ficar. O melhor exemplo que a gente tem isso no Brasil é o SUS, por exemplo. O SUS ele foi feito porque pessoas, quando fizeram, pensaram num projeto de país, e que bom que essas pessoas existiram. Então, acho que essa questão de centralizar as ações, ela tem que ser do Estado, ela tem que ser do governo, é a forma que a gente, né, na nossa sociedade, tem de centralizar as ações, da gente matar a fome no Sul e matar a fome no Norte. É assim que é. Então, eu acho que o Estado tem que estar. Mas é um Estado que também tem que gerir uma diversidade de iniciativas. Assim, é importante que a Liga Coop tenha autonomia de fazer algo diferente do que o núcleo de tecnologia que o senhor está fazendo aqui. Acho que assim, não vão falar, estamos perdendo tempo porque um está fazendo. Assim,
acho que são pontos e pontos, mas a gente tem que ter diversidade. Da mesma forma que está pipocando startup de venture capital, que são esses dinheiros de risco, né, alto risco aí que a galera coloca, tem que pipocar iniciativa de economia solidária, pipocar iniciativa popular, tem que colocar dinheiro, tem que botar edital para rodar. Então, assim, eu só fiz só esse paralelo de falar em como que eu acho que as soluções elas têm que surgir. Então, acho que as boas iniciativas elas surgem com uma diversidade e iniciativa e autonomia de vários territórios, fazendo o que acho que tem que fazer, e tem que dar autonomia para fazer mesmo. Eu não acho que assim, começou um projeto no Amazonas, não, paro do Amazonas porque o de Goiânia ali na capital é ótimo. Então, não é isso que tem que acontecer, tem que ter um monte. Mas realmente, para orquestrar e você, por exemplo, no momento de crise, você ter uma centralização de ações e você ter um aparato tecnológico, você ter um aparato informativo, comunicacional, que seja centralizado para os interesses de um projeto de Brasil que a gente acredita, que seja bom para a maioria das pessoas, vamos dizer assim, pode não ser, por exemplo, um projeto socialista com todas as empresas estatais, mas, pô, se ninguém morrer de fome, se toda vez que tiver uma catástrofe, todo mundo ficar, na medida do possível, bem, se todo mundo tiver saúde, tá bom, assim, eu também não vou ficar gritando, berrando que tá tudo errado. Então, assim, eu acho que essa questão, falando especificamente da parte de tecnologia, a gente tem que começar a debater isso, assim, para ontem. Tem uma centralização, assim, de ter autonomia de tecnologia. Tecnologia, quando eu falo aqui, é tanto infraestrutura, quanto questão de informação, quanto pessoas capacitadas para o trabalho. Ter isso mesmo, ter, por exemplo, um aparato governamental, um aparato, vamos dizer assim, do poder executivo, ou um conjunto de políticas públicas, um conjunto de leis que dê conta dessas questões. Acho que essa questão que está acontecendo agora aí com vocês é uma reflexão dá oportunidade de ter uma reflexão importante em como a tecnologia ajudaria nisso. Porque a tecnologia do jeito que a gente tá sendo os coach, coach evangélico, alguns coach evangélicos falando que entregando fake news, sabe? Então, assim, a mesma tecnologia que entrega fake news é a tecnologia que consegue publicizar um Pix. Então, assim, tem essa questão. Então, acho que tem esse ponto importante da centralidade de um projeto que vá ser bom para a maior parte do Brasil, ou para todas as pessoas do Brasil. O segundo ponto que você perguntou também é a questão do núcleo ser muito centrado em São Paulo e a gente querer essa nacionalização, e a gente quer muito isso, a gente quer de fato muito isso. E aí também, só para quem não tem um contexto, o MTST ele é muito grande em São Paulo. Assim, ele existe em outros estados, ele é bem estruturado em muitos outros estados, mas a magnitude dele em São Paulo e na grande São Paulo, né, as cidades da região metropolitana, é algo muito grande mesmo, porque foi onde surgiu e é onde também o problema da moradia ele talvez seja o mais gritante no Brasil, né? Então, o núcleo de tecnologia, por conta desse histórico, também está muito em São Paulo, centrado em São Paulo. Mas o nosso desejo é de nacionalizar. Esse papo que a gente tem internamente de nacionalização é muito grande, desculpa. Ele é grande dentro da medida que a gente pode discutir, mas ele é antigo, ele é muito antigo, isso que é a palavra que eu queria usar era antigo. E a gente tem intenção de ir para a priori, né, para as grandes capitais dos estados, né, e aí você colocou um ponto que me dá uma oportunidade de falar uma coisa, eu nem sei se, parece até que a gente combinou isso, Vinícius, mas assim, com essa parceria, por exemplo, com a URBS, acho que as universidades têm um papel assim, central nessa, até pelo nome universidade, né, de trazer, acho que trazer um pouco, né, essa origem da universidade para trabalhar com os territórios onde elas estão, assim, né? Esse pensamento realmente universal do que está rolando, seja no seu território, obviamente expandindo
pro bem do país, especificamente para o bem do Brasil, mas é importante dizer que a universidade ela tem essa capacidade de aglutinar pessoas que pensam um país, que tem uma diversidade de pensamentos em que todo mundo que quiser se encontra dentro dela. E eu acho que, assim, a URGS, eu vejo uma universidade como a URGS, não só a URGS, mas outras universidades também, acho que do Rio Grande do Sul, estão nessa mesma fala que eu vou fazer. Mas elas podem realmente ser o catalisador de iniciativas como o Núcleo de Tecnologia, que é em São Paulo, muito forte, no território do estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, com a curricularização da extensão. Esse é um ponto muito importante, porque muitos professores, sim, e aí, Julie, você pode até me corrigir, mas é a impressão que eu estou tendo. Professores que são comprometidos e que entendem a universidade como ela deve ser, e não uma universidade que tem que ser privatizada, uma universidade que tem que gerar lucro ou alguma coisa nesse sentido, a universidade, do jeito que ela foi pensada, a extensão, ela traz uma oportunidade de trabalhar muito com o território, muito. E é o que a gente sabe fazer. É o que a gente sabe fazer, é pegar, sair de casa, organizar uma galera, falar, vamos dar uma aula, ou juntar uma galera, viu? Vamos resolver esse problema aqui? Então, essa questão da curricularização da extensão ajuda demais as iniciativas que querem trabalhar para o bem do território. E eu faço aqui, não sei, pode ser uma solicitação, pode ser uma convocação para quem está ouvindo aqui nessa aula, pode ser o que for. Mas, assim, eu acho que essa oportunidade de promover currículos de extensão que tenham iniciativas do interesse popular, do interesse público, que façam sentido para o território onde essas universidades estão, eu acho que é algo que pode fazer com que a atuação no território tome outros uma outra cara que não vai depender. Acho que assim, a universidade, vou refazer minha frase, a universidade acho que entra nesse ponto de incidir nos territórios. E assim como o núcleo de tecnologia está indo atrás de universidades, acho que é importante as universidades também irem atrás dessas iniciativas. E, Julice, coloco assim, ou não sei se vocês separaram, a Julice falou um outro alê, porque no núcleo de tecnologia também tem um outro alê que faz, assim, a gente trabalha com as mesmas coisas, mais ou menos, assim. E a gente está à disposição de fazer com que o núcleo de tecnologia crie raízes também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e que a gente passe um pouco da nossa experiência para que as pessoas que estão aqui nessa aula e todas as pessoas que estão na universidade possam replicar esses trabalhos, porque a gente dá aula em escola pública, de tecnologia, a gente faz projetos para cooperativas, a gente está dentro desse debate de economia solidária, a gente faz formação política para pessoas de diferentes grupos de pessoas. Então, acho que fica aí a dica de que a gente pode trabalhar em conjunto, assim, e aproveitar essa oportunidade da curricularização da extensão para construir essas pontes. Ótimo, excelente. Fala, Marcelo. Nossa, eu só queria abrir um parênteses, que assim, ó, gente, eu não sei vocês que estão ouvindo, quem quiser ali conta, eu tô assim, ó, emocionada, deslumbrada, porque essa hora e meia que a gente ficou aqui conversando, para mim foi um momento assim, ó, de terapia, foi terapêutico, foi de cura, foi de tipo renovar, foi de tipo assim, tá, vamos lá, vamos sair da catástrofe, vamos lá que agora a gente vai fazer acontecer. E talvez essa aula seja a pedra fundante dessa relação do núcleo de tecnologia com a URGS, e aí a gente está num momento histórico. Diga, Marcelo. Sobre isso, eu faço uma bolsa na universidade, tá? O título da bolsa, eu não vou me lembrar o certo, mas eu sei que tem a ver com combate a fake news.
pensando nessa suposta parceria. Hoje à tarde, inclusive, eu estava lendo sobre isso. Só que na bolsa, uma bolsa de pesquisa, né? Eu trabalho lá como desenvolvedor web, sou programador. E a gente não faz nada, nenhum projeto realmente de fato sobre fake news. E eu estava olhando hoje, em meio a tudo isso também, eu refleti, e agora com essa conversa, acho que poderia sim surgir algo interessante, e acredito que a gente pode contar com a parceria e auxílio do MTST, né? Para trocar sobre isso, de repente se apoiar em recursos, disseminação, né? Ferramentas para construir algo que vai ajudar o nosso Brasil, de alguma forma. Posso fazer só uma coisinha que o Marcel deu a oportunidade de eu falar uma coisa que eu não falei na apresentação do MTS, do núcleo que eu costumo falar. Quando o núcleo de tecnologia ele surgiu, a ideia dele surgiu ali em 2018, pelos militantes que já eram do MTST, que faziam outras coisas e trabalhavam com tecnologia. E uma necessidade muito forte que as pessoas que fundaram, porque eu não fundei o núcleo, né? Eu entrei depois. Mas uma necessidade foi que a materialização daquele discurso de ódio, da desinformação, das fake news, veio com a eleição do Bolsonaro em 2018, que a gente viu que o bicho era grande demais. E assim, a gente conseguiu materializar o problema, porque eu mesmo não botei fé que um cara desse ia ser eleito. E ele foi. Então, o núcleo de tecnologia veio também para dar resposta, assim, né, na intenção inicial ali, e que perdura até hoje, mas, vamos dizer assim, um catalisador da criação, da necessidade, foi dar respostas de que para a sociedade de que a rede social estava sendo usada de uma forma tão maluca, um discurso de ódio tão intenso, que a gente precisava pautar isso. Então, uma história que a gente conta, que está na nossa cartilha, que eu linkei aqui, foi que, lembra que na época, acho que lá em 2018 já falava dos robôs do Bolsonaro, e aí falava, não, isso que daí tinha uma live, aí vinha lá um monte de gente flodar os comentários, aí tinha um monte de discurso de ódio, aí não sei o quê, e as pessoas falavam, não, isso tudo é robô do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro foi eleito com milhões de votos, então tinha robô de Bolsonaro, mas a esquerda precisava entender que tem robô e tem discurso, sei lá, e tem fascismo. Então, assim, então, só para dizer isso para você, Marcelo, que dos pontos fundantes do núcleo de tecnologia foi também o estrago que as fake news e o discurso de ódio fizeram com o Brasil. Gente, ótimo. Eu não sei vocês, assim, a turma tá aí? Tá todo mundo nos ouvindo? Assim, eu tô fascinada, gente. Eu não vou nem dormir, assim, porque agora me curei, agora me empolguei. Eu acho que era isso que a gente estava precisando. Eu, pelo menos, assim, nossa, muito obrigada, muito obrigada. E pelo menos assim a sorte, né? Vamos pegar a sorte no meio do azar, né? Mas assim, o fato de a gente estar nessa atividade remota nos possibilitou estar mais perto, né? Enfim, do Márcio e do Alê, que aí a gente conseguiu conectar com a nossa aula normalmente a presencial, né? Então, assim, enfim, no fim deu a gente tentou fazer desse limão uma limonada, eu acho que deu super certo. Então, agradeço muito, né, Márcio, Alê, pela participação de vocês, agradeço de novo todo o pessoal que conseguiu conectar, né, que está aqui nos ouvindo. Na quinta-feira vai ter uma outra atividade, tá? Então, para os meus alunos e alunas, eu vou deixar de novo o convite, vou rolar lá no Instagram, chamem, né, o pessoal que talvez ficou com preguiça de conectar hoje, mas tinha luz para conectar na quinta, porque eu acho que esse momento, de fato, né, foi muito bom e nos fez muito bem. Então, gente, muito obrigada de novo. Então, encerro por aqui. Desejo para todo mundo uma boa noite, que todo mundo fique bem. E também, da mesma forma, contem comigo, né, enfim, para aquilo que a URGS puder ajudar, aquilo que a Julis puder ajudar. Eu acho que essa questão da extensão, né, pode nos dar um bom caminho. E estou também à disposição da Liga, Márcio, que eu puder, né, aqui em Porto Alegre, dentro dessas perspectivas de formação, de pensar, de construção. Enfim, incrível, tá? Muito obrigada. Então tá, gente, boa noite. Beijo para todo mundo.
Beijão, pessoal. Boa noite. Vamos manter Boa noite, pessoal. Valeu.